Queria depois passar em mão, simbolicamente, eu tenho recebido de todos os estados. Essa aqui tem calculo eu aqui umas 10 mil assinaturas. Cuidadosamente assinada e botando, inclusive, o CPF ou o registro da sua identidade. Todos dizendo, somos contra a reforma da Previdência, somos contra a reforma trabalhista. Não é pouca coisa, senhor presidente. São folhas e folhas aqui, eu posso abrir para que a televisão possa focar bem. O número, cada folha dessa aqui, é em torno de umas 50 assinaturas. Olha o volume que eu tenho aqui na minha mão. Isso é geral. Só o governo que parece que não quer ver, não quer enxergar, que o povo brasileiro é contra essas duas reformas. E o governo é teimoso ainda, muito teimoso. Insiste com as duas reformas, sabendo que o povo é contra, não aceita esses dois absurdos, que são as ditas reformas. Olha aqui a quantidade, né? Só para que fique bem clara a quantidade de assinaturas, cada uma colocada aqui. Não tem erro, podem conferir, é a nível nacional. Senhor presidente, eu, embora tenha ficado adoentado, agradeço muito ao doutor Lucchesi, que me atendeu lá em Porto Alegre, fez todos os exames, enfim, eu ainda consegui fazer algumas agendas. Fui na Júris, por exemplo, falar para juízes, para advogados, procuradores, promotores, unanimidade, todo mundo contra. Fui para Santa Maria, fizemos uma atividade na praça. Sabe o que é falar na praça? Vossa Excelência sabe, né? É milhares de pessoas. Uns estão circulando, pô, o Paim está aí, tal, o cara da Previdência, o da CPI também, aquela questão toda, né? Aí as pessoas pagavam para ouvir. E eles não acreditavam na veracidade dos fatos e nos documentos que estavam ali. Mas é verdade isso? É verdade. Você vai se aposentar só depois de 49 anos de contribuição, por exemplo. E as especiais estão desaparecendo. E o rural vai ir para a contribuição individual. Então, desvinculando, como foi hoje, nós provamos na audiência pública com especialistas, até o salário dos deficientes e dos idosos, que se aposentam só depois de 65, estão desvinculando do salário mínimo. É maldade demais. Olha, me mandaram uma charge aqui agora, uma charge muito interessante, que eu lhe confesso, presidente, que se eu pudesse, eu ia trazer ela aqui agora. É pequena, mas dá para ver. A criatividade do nosso povo é muito grande, é muito grande. Essa charge, por exemplo, não sei se vai dar para ver, é quem tem medo da CPI. O que eles fazem? Eles fazem aqui, chapeuzinho vermelho, com uma bolsa com a CPI e os lobos escondidos atrás da árvore. Todos de medo da CPI. Essa é uma das... Olha lá, a televisão mostrou direitinho. Está ali os lobos escondidos atrás da árvore, louco de medo da CPI. E o chapeuzinho vermelho, bem tranquilo na sua inocência, e ele pergunta, quem tem medo da CPI? Quem tem medo da CPI? Por que tem medo da CPI? Por que não estamos indicando os nomes na mesa? O dia 24 agora faz um mês. Eu não vou sair só aqui do partido, porque eu acho que eles vão, essa semana, encaminhar. Mas estão rebolando, o termo é esse. Estão rebolando. Não sabe para onde vão se esconder alguns. Por que um pedido de CPI com 62 assinaturas só precisava de 27 para investigar tudo? Vamos ver, tem déficit, não tem? Quem roubou, quem não roubou, quem foi para a linha da fraude, quem embolsou 100 bilhões de controle do trabalhador e não passou para a Previdência, onde estão os 500 bilhões de dívida ativa, conforme os procuradores da Fazenda, que é só executar que dá para recuperar 94%. Senhor presidente, por mais que eu ande por esse país,
e eu tenho andado pelo país, mais percebo a indignação da população. Presidente Hermano Ferrer, hoje eu presidi a Comissão de Direitos Humanos e lá estávamos debatendo a repercussão da reforma da Previdência sobre as pessoas com deficiência e os idosos. Foi uma das audiências mais disputadas, eu digo, pela internet. Chegaram lá centenas de comunicados. O que eles diziam do Congresso Nacional e desse Executivo, eu não posso dizer aqui, em respeito às crianças que estão em casa e você, adulto, que está me assistindo nesse momento. Nunca vi, eu tenho 32 anos de parlamento, nem na Constituinte, nem o Centrão era tão ofendido como agora o Congresso e esse Executivo está sendo ofendido devido a essas duas reformas irresponsáveis. Eu já alertava isso. E botaram um vídeo de mais ou menos 1 ano e meio atrás, quase 2 anos, onde eu dizia, quem viver, verá. Virá uma reforma trabalhista da Previdência acabando com o teu direito de se aposentar e com a CLT. Casualmente, errei. Eu queria ter errado, presidente, mas acertei que quem viver, verá. Estamos aí nessa situação que é desesperadora. Está criando um terrorismo nas pessoas, ameaçando que não vão pagar mais o dinheiro dos velhinhos, não vão pagar mais o deficiente, porque acham que eles que são o culpado de alguns que desviaram o dinheiro da Previdência e que assim mesmo era superavitário. Se pegar os últimos 10 anos, hoje a Anfip deu esses dados ainda, dá um superávit de 50 bi por ano em média, só os 10. Se pegar 20, dá mais o superávit ainda. Então, para que fazer essa reforma? Sabe que é só isso mesmo? É entregar para o sistema financeiro? O primeiro gesto do presidente da República, quando assumiu, acabou com o Ministério da Previdência. Vão dizer que eu estou mentindo. Não existe mais o Ministério da Previdência. Virou ali, como a gente fala, um puxadinho do Ministério da Fazenda. Porque o objetivo era esse, é passar essa receita, que é maior que a maioria dos países da América Latina, para o sistema financeiro. Então, quando eu vejo hoje, e vou falar aqui sem falar nome de nenhum senador e deputado, porque eu não sou daqueles, como eu dizia antes, está em lista, não está em lista. Eu não estou em lista, mas nem por isso eu não vou acusar esse ou aquele, porque eu não sei se realmente, né, o processo vai ser instalado, como o Vossa Excelência falou também, e vamos ver quem é quem. Mas se é correto eu dizer nesse momento que não estou aqui acusando eu ninguém, mas estão aí as listas. 12 governadores, lista oficial, 12 governadores, quase 70 parlamentares e mais quase 200 que correm por fora. São aqueles que não têm fórum privilegiado. Mas tudo gente de poder. Ali não tem bagrinho, não. Ali não tem regime geral da Previdência. Ali não tem servidorzinho que depende do seu concurso, do seu salário para sobreviver. Se tudo isso é verdadeiro, a pergunta que fica é essa. Que moral tem o Executivo, com 8 ministros, pelo menos denunciados, aí vai ser investigados, e mais o presidente da República. Ele tem um fórum especial, mas está na lista lá, todo mundo sabe. Está nas listas o envolvimento dele. Com que moral vocês querem mexer no salário do trabalhador, da trabalhadora, da área rural, da área urbana, do assalariado, dos velhinhos, dos deficientes? Vocês acham que esse povo não vai se revoltar? Vai se revoltar, sim. Esse povo não vai ficar quieto. Não há de aceitar. É loucura o que vocês estão fazendo. Vocês vão ver só o dia 28. Dia 28, o nosso povo já decidiu. Vão parar para protestar, para ver se esse governo... E eu vi também uma charge que me mandaram para mim, e a charge que me mandam de graça, viu? E me autoriza a produzir, que está o governo enfiando a cabeça na areia para não ver a tempestade passar. Mas a tempestade está aí. Não tem como. Por isso, senhor presidente, que o bom senso diria o seguinte: retire essas duas reformas. Vão se defender. É legítimo, se for denunciado. Dá espaço para esse povo se defender legitimamente. Mas como é que vamos nós
Nós, eu digo o povo, como é que o povo vai aceitar uma penca, para não dizer uma centena, se somar tudo dá uns 300, eu acho, entrega privada e autoridades, enfim. Como é que vão fazer uma reforma como essa? Se qualquer governo, no auge do seu prestígio, com em torno de 70% a 80%, teve dificuldades em fazer reforma que era o lambari, perto do tubarão que está aí, com os dentes se agarrando, mordendo, tirando sangue, tal qual vampiro. Até tem uma chave do vampiro, mas eu não vou dizer de quem é, né? Que está sugando o sangue da nossa gente. Não dá, não dá. Eu volto a fazer um apelo. Presidente, sabe que eu discordo da forma que o senhor chegou lá, sabe disso. Eu tenho falado publicamente isso. Agora, na linha do bom senso, cometeu um erro grande, né? Retira essas duas reformas, chama a sociedade para conversar. Se achar também que não dá, renuncia, é legítimo também. Não é a primeira vez na história da humanidade que um presidente renuncia. Faça um gesto de grandeza. Com essas duas reformas, são inaceitáveis. Todo dia eu recebo documentos das mais variadas áreas. Por exemplo, recebi agora, fiz a questão que eu recebesse eles. Recebi aqui no cafezinho. Posição da ABRAT e da ATP sobre a reforma trabalhista. Está aqui. Eles dizendo que é um absurdo isso. Rasgar a CLT. Rasga praticamente uma parte da própria Constituição. Trabalho intermitente, negociado sob o legislado, terceirização, não tem mais limite de horário. O que é isso? Quem é que assina, senhor presidente? Eu podia aqui, só para simbolicamente, que eu achei interessante, eu ler duas frases só. Uma da ministra Adelaide Alves Miranda Arantes, do Tribunal Superior do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho. Ela diz, a saída para a crise tem que ser encontrada na economia, não na precarização do trabalho. Essa é uma das frases. Outra frase que encerra aqui o documento, de Martin Luther King, a injustiça, num lugar qualquer, é uma ameaça à justiça em todo lugar. Nós aprendemos, no longo das nossas vidas, combater as injustiças. Essas reformas é o símbolo da injustiça. Assina atenciosamente Roberto Paraíba Arruda Pinto, presidente da ABRAT, Elise Ramos Correia, vice-presidente da ABRAT, Newton da Silva Correia, diretor de Relações Internacionais da ABRAT, e Massimiliano José Correia Maciel Neto, presidente da ATP. Eu li outro dia aqui um documento da CNBB. Nós temos conversa com os setores evangélicos que vão mandar um documento para cá, ecumênico. Todas as religiões contra esse massacre aos assalariados, aos aposentados, aos trabalhadores do campo e da cidade. Senhor presidente, além disso tudo que eu já mostrei aqui, eu deixarei para registro esse documento que eu recebi e transformei no pronunciamento em relação ao trabalho intermitente. Felizmente, não votaram a semana passada. Eu estava doente no Rio Grande do Sul, mandei os atestados, justificaram, encaminhei requerimento, deixei assinado, e o plenário atendeu em parte e mandou para a CCJ esse projeto que vai dizer que daqui para frente você vai ganhar o salário por hora. Vai abrir essa janela para o salário por hora. Como é que fica daí a Previdência? Como é que fica o Fundo de Garantia? Como é que fica a carga horária? Se o empresário me chama, me dá 20 horas, na outra me dá 2 horas. Vai aumentar os acidentes? Na linha da terceirização? Tudo aqui nesse documento eu mostro. Senhor presidente, eu fiz uma longa agenda no Rio Grande do Sul e aqui também eu deixo para os senhores sobre, por exemplo, essa história do polo naval. Olha, se antes tinha 11, falava, tem 11 mil, 12 mil, hoje já se fala 11 milhões, 12 milhões de empregados, né? Hoje já se fala em 1 ano e meio, quase que dobrou, já se fala em 20 milhões.
Eu acho estranho que alguns senadores, ou deputados também, não importa, enfim, parlamentares, dizem que o culpado continua sendo a Dilma. E eles dizem, não tem que olhar para trás. Mas como não olhar para trás se vocês dizem dia e noite que é um governo que já passou? É que nem nós começar a dizer que no governo do PT, que houve acertos e erros, o culpado é os governos que passaram. Não, tem que assumir o que fez. Então assumam que em menos de um ano e meio vocês já geraram mais de 10 milhões de novos empregos, geraram 10 milhões de trabalhadores a mais desempregados, que perderam o emprego. Isso é fato, é real. Esse escândalo da carne, vão dizer que também o culpado é o governo anterior? Olha que eu tenho tido cuidado muito com a questão da carne, porque vai gerar desemprego em massa aqui nos frigoríficos, enfim, onde nos aviários, enfim, lá onde vem a produção do campo mesmo, das colônias, né? Tenho tido muito cuidado. Senhor presidente, eu considero a situação gravíssima. Por exemplo, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, anunciou essa semana à imprensa gaúcha que a Petrobras não tem mais interesse, olha bem, não tem mais interesse na construção de plataformas de petróleo na cidade do Rio Grande, ou seja, o Polo Naval do Rio Grande. Benito de Oliveira, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, fez uma fala emocionada, relatando as demissões que estão acontecendo e outras programadas, que vai ser o desmonte do Polo Naval. E diz ele, em 2015, antes desse governo, estavam empregados 25 mil trabalhadores. Hoje, foram demitidos 20 mil. Em poucos meses, eles vão acabar com 6, 7 mil que ainda estão empregados. E dizem, vamos construir em Singapura. Vamos construir lá fora agora as plataformas, porque para a Petrobras, segundo eles, é mais barato. Vocês veem o custo social que isso vai ter? Construir lá fora e trazer para cá? Gerar divisas e emprego lá no exterior? Senhor presidente, é com muita tristeza que eu já disse, vou convidar eles, inclusive o senhor Pedro Parente, quero lhe convidar, venha, porque muitos não vêm. Porque debater a Previdência, eu tenho ido por todo o Brasil, vou nas últimas, já fui pela terceira vez, dia 20/4 eu estou em Goiânia, 27/4 em Belo Horizonte, eu anuncio para ver se alguém vai lá defender contra as posições que eu defendo. Dia 28/4, em plena greve, eu vou estar em Salvador, 18/5 em Recife, 19/5 em Maceió, 1/6 em Cuiabá, 2/6 em Campo Grande, 9/6 em Fortaleza e 30/6 no Rio de Janeiro. Mas quero me dirigir ao presidente da Petrobras. Eu vou pedir aqui uma audiência pública, eu vou pedir que seja lá, já no Petrônio Portela, que cabe em torno de 500 trabalhadores, ou empresários que virão também, que eles estão muito preocupados. Eu queria convidar o presidente da Petrobras, o senhor Pedro Parente, para que ele vá nessa audiência pública. Explique lá por que estão desmontando o Polo Naval. E digo mais, não é só no Rio Grande do Sul. Pode saber que todos os postos de construção de plataformas estão sendo desmontados porque não tem interesse mais. Quero que venha alguém, o ministro da Fazenda, adianta em convidar que não vem, mas que mande um representante nesse debate. Explique tudo isso aqui para nós. E eu ainda continuo discutindo. Por exemplo, senhor presidente, só por questão de registro, que esse desmonte é geral, viu? Lá no Rio Grande do Sul agora, querem privatizar a CE, Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CRM, Companhia Rio Grandense de Mineração, a Sulgás, Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, e se bobear também, eles vendem também o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. É esse o estado mínimo que vocês querem? A quem interessa essa realidade? A quem interessa entregar a nossa previdência pública para o sistema financeiro? Olha, eu diria o seguinte, na crise que nós estamos, por que a gente não chama isso sim, num gesto ousado, uma Assembleia Nacional Constituinte? Para fazer reforma política, eleitoral e partidária e partirmos para um novo processo eleitoral.
Eu disse uma vez e repito hoje de novo. Em nome da pátria, a gente vai para a guerra, nossos filhos também vão e damos a vida. Por que os parlamentares não podem abrir mão de um ano? É 2018, vamos antecipar para 2017, em nome do Brasil. Seria uma renúncia coletiva de senadores e deputados federais e também do presidente que está aí, do interino que está aí, do provisório, enfim, que está aí. E vamos para um novo momento, deixar o povo votar, escolher uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para fazer as reformas que entender daí, se quiserem ampliar. O projeto que eu tenho aqui, que é o projeto número 15, que eu apresentei ainda no ano passado, no início do ano passado, ele aponta para a reforma política, eleitoral e partidária. Esse Congresso, que nós fizemos parte, não tem moral. Eu digo nós, porque eu estou aqui também, não estou aqui acusando ninguém, não tem moral nenhuma para fazer reforma política, eleitoral e partidária, como não tem moral nenhuma para fazer reforma da Previdência e trabalhista. Eu fico impressionado com a cara de pau de alguns que defendem, não defendem em debate, né? Defendem quando estão falando sozinho, as duas reformas, que, olha, se eles fossem se defender, era bem melhor para eles e até o currículo deles. Agora, defender essas duas reformas é demais, senhor presidente. E por isso eu encerro, senhor presidente, essa minha fala. Eu tenho muita esperança que a gente derrube nessas duas reformas, em nome do povo brasileiro, em nome de milhões e milhões de homens e mulheres que não suportam mais esse governo. Eu disse antes aqui numa parte, e vou repetir para terminar, senhor presidente. Olha aqui, isso aqui, esse tal de WhatsApp é poderoso, viu? É o WhatsApp, né? Que a gente trabalha aqui, é só o tal do WhatsApp. Tanto pessoas que eram contra o impeachment, como a favor do impeachment. Eles me dizem aqui aos milhares e milhares. Senador Paim, nessa nós estamos do seu lado. Essas duas reformas não podem passar. E também nessa questão da lista do Fachin, né? A lista do Fachin, eles que vão se explicar. Quem tiver o nome se explique. Mas também não estou acusando ninguém. Com a mesma preocupação que Vossa Excelência teve quando aqui falou. Vamos deixar o pessoal se explicar. Mas quando tem que estar se explicando para provar que aquilo ali é ou não é verdade, tudo aquilo que estão dizendo, e as redes de televisão passam dia e noite, botam o histórico de cada um quase, e botam gravações dos delatores. Olha, no mínimo, diz, olha, nós não temos condições de votar essas reformas, até porque elas não resolvem nada. Quem que vai resolver essas reformas? Vai resolver nada. Vai aumentar a miséria somente. Eu acho até engraçado que tem alguns peritos que dizem, não, nós já caçamos a aposentadoria e o auxílio saúde de 80%. Bonito, né? Bonito porque não é teus filhos, não é tua mãe, não é tua irmã, não é tua tia. Queria ver se elas estivessem numa situação como essa. Onde é que eles iam trabalhar agora? Quem é que ia empregar eles? A Seguridade Social, o nome diz, é a Previdência Social, é a Seguridade Social. Se o camarada estava doente, quem é que deu o atestado para ele? Quem é que assegurou para ele aquele período lá? E aposentado por invalidez? Foram os peritos. Passa por peritagem. Agora é fácil, camarada com 60 anos, ou que tenha 55, 57, inválido, com problema de doença, vai trabalhar onde? Responde aí, Mané, responde. Mané é você mesmo que está dizendo que é bonito ter feito isso. Ele vai trabalhar onde? Tu acha que algum empresário vai pegar ele para trabalhar? Não vai. Ele vai dizer, olha aqui, ó, você não tem condição de saúde e ainda estava aposentado por invalidez, como é que eu vou te pegar? Vai aumentar a violência só em todo o país, vai aumentar a miséria e vai aumentar, infelizmente, no desespero, as mortes em nosso país. É isso que vocês querem? É diferente se tivesse um critério justo. Claro que eu não quero quem não tem direito, mas quem disse que vocês são deuses agora? Como disseram hoje
os que são responsabilizados pela assistência social, e são pessoas de alto grau, formados, preparados, que são milhares de casos de pura injustiça que estão acontecendo, mas dizem que ganham plus. Eu vou fazer uma audiência pública e vocês poderem se explicar. Ganham plus pelo número de atendimento que fazem e, consequentemente, irem mandando para a sarjeta milhares e milhares de brasileiros. Eu quero discutir tudo isso, mas vamos fazer primeiro no polo naval. E, na sequência, porque vai ser uma atrás da outra, vamos discutir também essa questão do afastamento, sem nenhum respeito, de pessoas inválidas e que estavam sobre a situação do auxílio-doença. Mas, quem sabe, a gente, para provar mesmo que isso aqui é para valer, a gente está na CPI da Previdência. Até isso vai aparecer lá, então. Vai aparecer tudo. Quem tem medo da CPI da Previdência? Eu não tenho. Eu não tenho. Quem tem medo é que não deixa estar lá. De uma forma ou de outra, não deixa estar lá. E tu acha que essa população que está sendo agredida covardemente com essa reforma da Previdência Trabalhista não vai reagir? Vai reagir, pessoal. Repito, como eu disse outro dia, estão brincando com gasolina do lado de uma fogueira. Isso é total irresponsabilidade. Ou, como a gente fala, né? Cutucando o tigre com vala curta. Eu estou há alguns anos nesse parlamento. Senador Hermano, aí eu termino. São praticamente 32 anos. Eu entrei aqui na Constituinte. 31, ano que vem, 32. Eu nunca vi uma situação como essa. Nunca. Nem na CPI do orçamento, nem quando houve impeachment do ex-presidente Collor, por exemplo, mesmo quando o impeachment da ex-presidenta Dilma. Que era um debate mais, eu diria, no momento, político, partidário, até ideológico, mas eu não vi nenhum governo no longo da história fazer tanta maldade contra o nosso querido povo brasileiro. Nós amamos essa pátria, nós amamos esse torrão, nós amamos esses 206 milhões de brasileiros. E o que vocês estão fazendo é algo que o mínimo que as pessoas chamam lá na rua, que vocês não vão para as ruas, mas nós vamos. Eu tenho ido para tudo quanto é lugar, é só me chamar. É um ato criminoso. É um ato criminoso que estão fazendo contra o povo brasileiro. Mas, como eu digo, vamos lutar aqui embaixo e que Deus nos dê luz para fazer o bom combate e que essas duas reformas não sejam aprovadas. Todos os debates que eu vou, senador, eu termino, e já fui aos 13 estados, aos 27 estados, 3 vezes, nunca encontrei um para debater a matéria. Um eu não encontrei. Um único sujeito. Para não dizer que não, tive uma cidade, que é um vice-líder do governo, que é a cidade de Juí, ele entrou vaiado, saiu vaiado e não ficou para o debate. Então, pelo menos um eu vi lá, mas só que ele não ficou para o debate. Ele me disse, olha, tem que sair. Então, eu quero, quem sabe nesses outros estados que eu vou indo agora, o meu no Rio Grande mesmo, que alguém venha para o debate para defender essa loucura de reforma totalmente irresponsável. Se já começaram a recuar, e recuaram já em, não é 5 pontos não, recuaram, dizem que vão recuar, né? Dizem, no deficiente, no idoso, no trabalhador rural, nas especiais, que calculam um policial civil com 80 anos correndo atrás do humilhante, porque não vai ter mais a especial, né? Calculam uma professora com 70, 80, dando aula numa universidade, porque não vai ter mais especial. Calculem um mineiro que se aposenta com 15 anos no subsolo de uma mina, ficar lá dentro agora 49 anos, quando a morte para eles, infelizmente, fica em torno de 44 anos. Policial também, a morte em torno de 50 anos. É tanta irresponsabilidade junto que eles começaram a recuar, mas começaram a recuar por causa da pressão popular. Senão eles enfiavam goela abaixo tudo. Mas só que deputado e senador também não é bobo, né? O presidente não pode concorrer mais e não vai concorrer nada porque já foi cassado em São Paulo o direito de concorrer de novo. Todo mundo sabe disso. Mas
Os deputados e senadores vão precisar do voto da população em 2018. E a população não há de esquecer o voto de cada um. Podem ter certeza absoluta. Tudo isso que a gente fala aqui na TV Senado, na TV Câmara, fica para a história nos anais do Congresso, como foi a história dos abolicionistas e os escravocratas. Os abolicionistas ficaram como heróis da história. E os escravocratas, Rui Barbosa mandou queimar o nome deles, todos, porque era uma vergonha para o Brasil. Eu chego a dizer, quando eu saio de casa, eu confesso, eu torço para que não decorem no Congresso. Porque se eu sei se decoram, só vão votar coisa contra o trabalhador. É difícil o dia. Calcula nesses dias que eu fiquei doente, eu longe lá no médico, e perguntava, deu coro, deu coro. Não, parece que não vai dar coro. Graças à Semana Santa, Jesus ajudou, né? Embora os Judas estavam de plantão por aí, mas todo mundo sabe qual é que foi o destino de Judas, né? Judas, como símbolo dos traidores, recebeu aquilo que ele tinha de receber, depois de ter traído Jesus. Então, quem trai todo um povo e fica com o símbolo de Judas, vai ter que pagar um dia. Vai pagar, sim, mas hoje, mas amanhã, vai pagar a maldade que estão fazendo em cima daqueles que mais precisam. Porque essas reformas pegam da classe média para baixo, para cima não pega. Vocês sabem disso, né? Não pense que pega a cúpula do Executivo, a cúpula do Legislativo ou a cúpula do Judiciário. Não pega. E me provem que pega. Me provem. Aí eu teria que dizer, eu que me aposentei com 50 e poucos anos, 53, mas foi, 54, com salário de mais de 30, e agora ganha 30 de presidente, que vai devolver, então. E os ministros todos ali, a maioria, na mesma linha. Presidente, eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência, considere na íntegra o meu pronunciamento. Eu tenho uma grande esperança ainda que a gente consegue reverter o curso dessa história em nome do povo mais sofrido, porque é esse que está pagando a conta. Os grandão não pagam a conta. Quem paga é os pequenos. Segundo o Ministério Público da Fazenda, os 3% mais ricos desse país, eu achava que era 5, eles falaram que é 3, são os que mais devem para a Previdência. São os que mais devem para a Receita Federal. Chega uma dívida, se pegar toda, não só a Previdência, de 1,8 trilhão, ou seja, acumula aí 2 trilhões de reais, são os 3% mais ricos. Grandes bancos, que eu podia citar todos aqui, mas citar alguns, eu vou esquecer outros, mas na CPI eu vou citar, um por um dos grandes bancos, grandes empresas, grandes montadoras, grandes veículos de comunicação, vai aparecer tudo. Eu não estou inventando nada. A lista já está na minha mão, mas eu quero apresentar na CPI. É só cobrar. É só cobrar. Cobrem dos grandes devedores e a nossa Previdência, por 100 anos, não terá mais nenhum tipo de problema. Agora, se não cobrar, claro, vão continuar roubando. Rouba e ninguém cobra. Daí é fácil. Obrigado, presidente.